Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. Nós leremos os versículos 1 a 4. Mateus 18, de 1 a 4. Assim nos diz a palavra de Deus. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Também no capítulo 19 do mesmo Evangelho segundo Mateus, versículos 13 a 15. Mateus 19, de 13 a 15. Onde nós lemos da seguinte maneira. Mateus 19, de 13 a 15. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Talvez a nossa primeira consideração e necessária é avaliarmos este texto que fala sobre a bênção de Jesus, sobre as crianças que foram trazidas a Ele. É interessante notar, meus amados irmãos, que nós vamos encontrar essa referência nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. E tentando unir até certo ponto os 3 relatos, sem deixar de reconhecer a especificidade de cada um, nós poderíamos construir o que seria a ordem dentro da qual os fatos vão ocorrendo. As crianças são trazidas para que Jesus imponha sobre elas as mãos, para que Jesus as toque, para que Jesus ore, diz um dos textos. Neste momento, entram em ação os seus discípulos, e eles repreendem. Os seus discípulos acreditam que aquilo está, vamos dizer assim, de alguma maneira atrapalhando o mestre. Mas, quando eles fazem isso, Jesus interfere, e é interessante que em um dos textos nós lemos que Jesus se indignou. Então veja que a interferência de Jesus neste momento não é apenas uma interferência técnica, uma interferência formal, mas Jesus fica indignado com o que eles fazem, afastando as crianças. Jesus chama as crianças para junto de si e declara 2 coisas de fundamental importância. Primeiro, deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Veja que Jesus retoma todo o ensino bíblico da comunidade da aliança. O pacto que Deus faz com o seu povo inclui os filhos. Toda a teologia da aliança, a teologia do pacto, que é tão cara à teologia reformada, lembra-nos constantemente que as bênçãos que Deus tem para seu povo incluem necessariamente as crianças. E Jesus retoma este ensino fundamental das Escrituras, mostrando que não se tratava de desprezar os pequeninos, e o próprio termo dá a ideia de que eram crianças, talvez possivelmente até de colo, porque são trazidas a ele as toma nos braços, e ele diz: porque dos tais é o reino dos céus. Mas ele declara uma outra coisa também fundamental: quem não receber o reino como uma criança, não poderá entrar nele. Não apenas Jesus faz menção
ao importante ensino da aliança, às bênçãos que se estendem aos filhos. Mas Jesus apresenta a criança, neste sentido, como um verdadeiro modelo para todos aqueles que desejam herdar o reino, para todos aqueles que querem entrar no reino. E lembramos que é o mesmo Jesus que diz em João, na conversa com Nicodemos, que se alguém não nasceu de novo, não pode ver o reino. E agora ele diz nos sinóticos, quem não recebe o reino como uma criança, não pode entrar nele. Ora, se reconhecemos isso, precisamos entender por que Jesus apresenta a criança como este modelo. E nesse sentido é igualmente importante o texto do capítulo 18 que nós lemos. E no capítulo 18, o que nós encontramos é uma discussão entre os discípulos sobre quem é o maior no reino dos céus. E quando Jesus tem que responder à pergunta que eles fazem, Jesus chama uma criança e diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então veja que Jesus nos apresenta um modelo, o modelo daquele que herda o reino dos céus, daquele que verdadeiramente entra nesse reino, e daquele que certamente será reconhecido como o maior neste mesmo reino. O padrão que Jesus estabelece desde o início é completamente diferente do padrão que o mundo estabelece. Os padrões que nós conhecemos normalmente como padrões de grandeza, como padrões de aceitação, como padrões de quem é o maior, são completamente subvertidos aqui. Porque quando Jesus tem que demonstrar aos seus discípulos quem é o maior no reino dos céus, ele chama uma criança. Mas, em que sentido a criança é este modelo quando falamos sobre o reino de Deus? Talvez possamos mencionar pelo menos 3 questões fundamentais que devemos considerar. Em primeiro lugar, a fé. A descrição da fé toma como modelo a criança, pensando neste sentido, dessa criança que confia plenamente. Existe uma ilustração que nos vem do passado, que fala de um navio que estava enfrentando uma tempestade muito séria. E as pessoas desesperadas no navio, correndo de um lado para o outro, e de repente alguém para e vê um menino brincando. E o sujeito desesperado fala para o menino: mas você não tem medo? O menino olha para ele: não. O homem mais desesperado ainda diz: mas por que você não tem medo? O menino olha para ele e diz: porque meu pai está no comando do navio. A fé em um Deus Todo-Poderoso, a fé plena, sincera, a fé que não se deixa abalar pelas nossas convenções, que não se deixa abalar pelos nossos senões, a fé que não tem nenhum mas para o poder de Deus. Mas não apenas estamos falando em termos de fé, estamos falando em termos de dependência. Depender completamente de Deus. Algo que, de novo, está constantemente se confrontando com a nossa tendência à independência. A querermos trilhar caminhos segundo aquilo que nos parece melhor,
a dependência plena deste Deus. Depender completamente dele. Descansar nele. Esperar nele. Entregar a ele o nosso caminho. Às vezes, ao longo da nossa vida, nós descobrimos que a nossa agenda se tornou, na verdade, este constante chamado a uma espécie de correria. Estamos constantemente correndo. E um dia, possivelmente, paramos e descobrimos que não sabemos atrás do que. Existe um ditado antigo que diz assim: de que adianta você correr se você está no caminho errado? Depender de Deus plenamente faz com que submetamos a Ele a nossa agenda. E que a nossa agenda comece sempre com o fundamental, glorificando o nome do Senhor. Mas não apenas estamos falando em termos de fé e dependência, estamos falando também em termos de humildade. Reconhecendo quem nós somos diante de Deus. E reconhecendo que, sendo quem nós somos, não há motivo para soberba. Não há motivo para qualquer tipo de orgulho. Somos chamados à humildade, a reconhecermos que fomos salvos pela graça de Deus, que não havia nada em nós que merecesse a salvação, e de que Ele, por sua infinita graça, estendeu sua mão poderosa para nós. E agora, quando olhamos para as outras pessoas, sempre as preferimos em honra, ao invés de tentarmos pisar sobre elas. Humildade. Mas reconhecendo isso, reconhecendo que este modelo que Jesus apresenta é tão importante, ele é completamente diferente de tudo aquilo que a Escritura nos ensina, sobre o que nós poderíamos chamar, sob o título geral de imaturidade. Primeira Coríntios, capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2. Onde lemos da seguinte maneira. 1 Coríntios 3, 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Hebreus, capítulo 5, Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículos 12 a 14. Hebreus, capítulo 5, versículos 12 a 14. Onde lemos assim: Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Veja que nestes dois textos, nós temos uma acepção
completamente diferente de tudo aquilo que vínhamos examinando. E aqui nestes textos, a referência à criança está dentro de um contexto em que se espera que todo aquele que está em Cristo realmente cresça. O crescimento é fundamental na vida do povo de Deus. E nos dois textos há uma estranheza, há uma profunda advertência contra uma espécie de estagnação. De pessoas que, diferentemente do que deveria ter acontecido, não cresceram na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E não podem receber alimento sólido, mas apenas aqueles fundamentos, os rudimentos da fé. Veja que, quando nos voltamos para esta perspectiva, certamente ela está completamente longe daquilo que o Senhor Jesus nos apresenta. E neste contexto, precisamos reconhecer que estamos falando, na verdade, de algo que talvez nós descreveríamos muito melhor como uma espécie de infantilidade espiritual, uma falta de crescimento. E se fôssemos trazer isso para o campo físico, talvez algo quase parecido com uma séria deficiência. Mas, e devemos notar isso também com cuidado, em 1 Pedro, capítulo 2, Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2, nós lemos da seguinte maneira. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Então veja, e aqui é necessário um cuidado importante, para que nós não imaginemos que por haver certas referências similares, Pedro está falando a mesma coisa, por exemplo, que Paulo. São coisas distintas. E mesmo que nós encontremos aqui em Pedro a referência ao leite e às crianças, em Pedro o significado é não o ensino elementar, como era o caso de Paulo, mas sim a suficiência do ensino cristão como alimento espiritual para todo cristão. Talvez nós pudéssemos fazer quase que uma paráfrase desse texto, dizendo que todo cristão deve desejar ardentemente o verdadeiro alimento espiritual, o verdadeiro alimento para o seu contínuo crescimento. E aí então nós nos voltaríamos mais uma vez para aquele importante modelo de Cristo Jesus. Ou seja, esse desejo ardente pelo verdadeiro alimento espiritual também está dentro desse padrão importante que Jesus nos apresenta daqueles que estão no reino, do desejo por conhecer mais, do desejo por crescer mais, do desejo por amadurecer, lembrando que a medida da maturidade é dada não por uma prova que nós fazemos, mas por uma pessoa, a bendita pessoa de Jesus Cristo. Se nós queremos saber se estamos amadurecendo como cristãos, se queremos saber se estamos crescendo realmente, precisamos de novo olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ele é a medida da nossa maturidade. E veja que nós não estamos falando apenas de conhecimentos técnicos, nós estamos falando de uma vida integralmente dedicada ao Senhor. E aí ainda mais o padrão que Jesus apresenta da criança,
lembrando-nos da fé, da dependência de Deus, da humildade, se ressalta ainda mais, levando-nos a esta importante confirmação deste desejo profundo pelo ensino verdadeiro. Então veja, e isto é importante, que nós diferenciemos a advertência que Paulo e o texto de Hebreus fazem e isto que Pedro vai nos dizer. O que Pedro está nos dizendo está muito mais dentro daquela mesma linha que o Senhor Jesus apresenta. E que nos mostra a grande diferença entre o chamado a tomar a criança como modelo no reino e algo que a Escritura não recomenda, que é esta infantilidade, este verdadeiro infantilismo espiritual, esta falta de crescimento. Porque certamente, quando tomamos uma criança como modelo, não esquecemos que o que esperamos de toda criança é que ela cresça saudável. E não é diferente no campo espiritual. Quando hoje consideramos as crianças, quando pensamos no que elas representam, quando pensamos sobre aquilo que nós criticamos como sendo infantilidade, precisamos de novo voltar às Escrituras e verificar como nas Escrituras nós encontramos essa distinção muito clara. Muitos anos atrás, em um texto de um devocionário, havia menção à diferença entre duas palavras que nós encontramos na língua inglesa e que conseguem dar conta para diferenciar estas duas realidades. Uma delas é a palavra child, que apontaria mais para esse problema da infantilidade, do infantilismo. A outra palavra, childlike, que inclusive é a palavra para usar, para traduzir aquilo que Jesus diz, fala em ser como criança, mas neste sentido em que a Escritura nos chama a sê-lo. Verdadeiramente não perdendo isso que é fundamental na vida cristã. Fé, dependência, humildade. Não tentando arranjar desculpas, não tentando diminuir em nada a nossa plena convicção neste Deus poderoso, mas realmente nos abandonando nas mãos dele, certos de que não há absolutamente nada que seja impossível para ele. Mas talvez precisemos também considerar algo que aconteceu naquele dia com Jesus e que parece que continua acontecendo hoje. Quando as crianças vieram a Jesus, os discípulos quiseram impedir, porque aparentemente para eles aquelas crianças atrapalhavam. É interessante notar a informação histórica de que a comunidade de Qumran, por exemplo, não permitia crianças em suas assembleias. E que em um sentido bem amplo as crianças não tinham valor propriamente naquele momento. Mas Jesus vê diferente. E talvez, meus amados irmãos, nós precisamos nos perguntar se as crianças hoje, em nosso país, não são tratadas como um estorvo. E a maior pergunta que os pais modernos fazem quando eles têm que ir a qualquer lugar é a seguinte: existe um lugar para deixar as crianças? Desde o supermercado, passando pela igreja, aos mais diferentes lugares, esta agora é uma preocupação. Um lugar para deixar as crianças. Jesus diz diferente. Jesus diz: deixai as crianças vir a mim. É a Ele que as crianças devem ir. É nele que devemos de novo encontrar este modelo verdadeiro de plena fé, plena humildade, plena dependência. Naquilo que é verdadeiramente simples, que não tem complicação.
e poder dizer, à semelhança do menino enfrentando a tempestade: eu não tenho medo, porque meu Pai está no comando. Que Deus nos abençoe assim.